A paz do Senhor, colegas professores. Eu me chamo Larissa Wênia e eu sou professora aqui do Templo Central da classe de adolescentes. Hoje nós vamos comentar a respeito da lição número 7, que tem por título A Segunda Viagem Missionária. A mensagem do dia diz o seguinte: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Atos 15, 36, parte B. A nossa lição ela tem como objetivos descrever a rota da segunda viagem de Paulo, expor como foi o início do ministério de Paulo na região da Macedônia e refletir sobre a importância do crente saber identificar a voz de Deus. Então, como os objetivos eles já adiantam, a nossa lição vai tratar como moral, como prática pessoal para a vida do aluno, sobre a confiança nos planos de Deus, a confiança na direção do Senhor. Inicialmente, nós precisamos pontuar esses objetivos para que a gente não se estenda na aula sem finalizar essa parte que é primordial. O aluno precisa sair da sala, terminar a EBD ciente desses objetivos, ciente dessas mensagens. O segundo ponto é a respeito dessa contextualização da lição. Então, o que aconteceu na lição, o que é que nós aprendemos na lição anterior? Foi a respeito do Concílio de Jerusalém. Então, Paulo estava na Antioquia da Síria, foi até Jerusalém para debater algumas questões importantes que precisavam ser debatidas com os apóstolos. Depois ele voltou para a Antioquia da Síria e então ele decidiu que iria visitar os irmãos nas outras cidades que ele já tinha evangelizado. Os irmãos que já tinham aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Este era o pensamento de Paulo. Mas aí ele foi conversar com Barnabé, foram discutir a respeito disso e ficaram ali em um desentendimento. Por quê? Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não queria. Então, não foi uma briga, eles brigaram, não. Foi uma discordância que eles tiveram ali e decidiram que Barnabé iria com João Marcos para uma determinada região e Paulo seguiu com Silas para outra região. E esta foi a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, ele seguiu com Silas para visitar os irmãos que ele já tinha conhecido, que ele já tinha, para quem ele já tinha falado a mensagem do Evangelho. Então, isso vai ser descrito aqui no tópico 1, que diz a rota da segunda viagem. E aí, o tópico 1 inicia com essa discordância que houve entre Paulo e Barnabé, descreve que Marcos foi com Barnabé e que Paulo foi com Silas, e para cada lugar que eles foram. E aí vem o tópico 2, que diz mudança de planos. Então, Paulo começou a visitar as cidades, mas em um determinado momento, ele foi para a cidade de Troade, que tem até um porto, é uma região portuária, e fica próximo à região da Macedônia. E o que aconteceu? Ali na cidade de Troade, deixa eu confirmar aqui o nome. Isso, a cidade de Troade. Na cidade de Troade, Paulo teve uma visão, uma revelação, em que um homem clamava para ele ir à Macedônia. Ele não estava pensando em ir à Macedônia. De Troade, ele ia para outra região. Ele ia permanecer na região da Ásia Menor. Mas então, após essa revelação, Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, foi dirigido à Macedônia. Então ele foi à Macedônia, mudou completamente o plano que ele tinha de viagem. Por quê? Porque o Espírito Santo o conduziu a essa decisão. E assim, ele conheceu outras cidades e pôde evangelizar em outras cidades. Então, inicialmente, ele foi à cidade de Filipos. E ali nós já sabemos que foi fundada uma igreja, não é verdade? Tem até a carta aos Filipenses, que Paulo escreveu posteriormente. Então, após Paulo obedecer ao chamado, ao mover do Espírito Santo e à Macedônia, ali ele fundou a igreja de Filipe. Ele começou a evangelizar, a pregar naquela região e foi estabelecida aquela igreja. Posteriormente, ele foi até a cidade de Atenas. Atenas, que até hoje existe essa cidade, é uma cidade da Grécia,
que é na região da Macedônia, e lá eles tinham o altar ao Deus desconhecido. Os atenienses, eles eram politeístas, então eles tinham altares para diversos deuses. E muitos deles eram panteístas, ou seja, eles acreditavam que havia o Deus Sol, o Deus Lua, vários deuses relacionados ao meio ambiente, né, a fatores naturais. E tinham um altar ao Deus desconhecido, que era um altar ao Deus que eles sabiam que existiam, mas que eles não conheciam. E ali, Paulo usou aquela oportunidade para falar a respeito de Jesus Cristo e disse para eles que esse Deus se faria conhecido através da pessoa de Jesus Cristo. E através dessa sabedoria, dessa direção espiritual que Paulo teve, ele pôde pregar para aquelas pessoas a respeito de Jesus Cristo. Então Paulo, que era muito inteligente, ele usou a sua inteligência, a sua sabedoria e a cultura que ele tinha e a cultura daquele ambiente para evangelizar aquelas pessoas. Ele se aproveitou daquela cultura para falar do Evangelho de Cristo, para levar a salvação àquele povo. E olha só que ousadia, Paulo foi pregar na Câmara Municipal de Atenas, então em um órgão público de Atenas, e lá várias pessoas aceitaram a verdade do Evangelho, aceitaram Jesus. Depois disso, Paulo foi para a cidade de Corinto, ainda naquela região da Macedônia, da Grécia também, né? E na cidade de Corinto ele ficou a lição vem trazer aqui, que ele ficou 1 ano e meio em Corinto para ensinar as Escrituras. E como nós já sabemos, na cidade de Corinto também foi fundada uma igreja, até porque nós temos 2 cartas aos Coríntios, né? E a pergunta que nós fazemos aos adolescentes: Paulo se desencorajou ao ser perseguido em todas essas cidades por onde ele passou? Certamente ele foi muito perseguido, certamente ele teve sua fé confrontada diversas vezes, porque os outros povos ou eram politeístas, ou eram judeus, e não tinham a mesma fé. Mas Paulo, em momento nenhum, ele desistiu, em momento nenhum ele fraquejou, pelo contrário, ele se manteve firme, e olha só quantas igrejas ele foi fundando através da pregação do Evangelho. E olha que é interessante destacar, é que em Corinto foi onde Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses. Posteriormente, Paulo ele foi para a cidade de Éfeso, onde também foi fundada uma igreja. E depois ele voltou para Jerusalém para rever os irmãos, mas ainda assim, depois disso, voltou para Antioquia da Síria. Ou seja, Paulo, ao atender o chamado do Espírito Santo, não cumpriu a sua vontade. Ele não seguiu o plano que ele tinha feito de viagem. Ele se deixou levar pelo poder do Espírito Santo. E através disso, várias igrejas foram fundadas. A igreja de Éfeso de Filipe, a igreja de Corinto. Então, veja só a importância de nós sermos guiados pelo Espírito Santo na nossa vida. Assim como Paulo foi transformado, assim como Paulo se deixou guiar, se deixou orientar por Deus, assim temos que ser nós na nossa vida, nas nossas escolhas. Devemos ser firmes e constantes na obra do Senhor e deixar o Senhor nos usar da maneira que lhe agrada. Por fim, é importante finalizar a aula deixando essa lição para os nossos adolescentes sobre a importância de ouvir a voz do Senhor. Mas para isso nós precisamos estar em constante oração, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar atentos à voz dele e colocar nas nossas orações os nossos pedidos de direção espiritual. Porque muitas vezes os adolescentes querem tomar decisões precipitadas e depois falam assim: ai Senhor, eu quero tomar essa decisão, se for da tua vontade, Senhor. Mas no fundo, ele quer fazer aquilo que o coração dele deseja. Então ensine os seus adolescentes a terem um coração aberto a Deus, um coração sensível à voz do Senhor, para que eles façam orações sinceras, para que eles falem para o Senhor: olha, Senhor, eu gostaria muito que acontecesse assim, mas
Faz conforme a tua vontade. Me mostra o que é melhor para mim. Faz o que é melhor para mim, Senhor. Então, nós precisamos trazer aos adolescentes essa consciência de que Deus é um pai, mas Ele também é um amigo e Ele também ouve e conhece as nossas aflições. Então, ensine os seus adolescentes a terem um coração sincero diante de Deus, a confessarem os seus pecados, as suas vontades e pedirem a Deus a direção e o caminho espiritual correto a seguir. E ser sensível à voz do Senhor, assim como Paulo foi sensível. E a obra do Senhor só cresceu através desta obediência de Paulo. Estes são os comentários a respeito da lição 7. Espero que os irmãos tenham uma aula proveitosa, que os irmãos promovam dinamização da aula, sorteiem chocolates, façam perguntas, levem balas, levem pipoca, doces, porque isso os adolescentes adoram. Eu adoro receber presentes, brindes, responder perguntas, ser desafiado. Imagina os adolescentes. Eles também adoram esse tipo de dinamização. Então, tenham uma aula abençoada e até a semana que vem. Muito obrigada pela atenção.